Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas, Ing, bem-vindo, Tcheconello, bem-vindo, Luiz, tudo bem? Hilton? Olá, bom dia, gente, Thiago tudo aqui, bem? ó. Isso aí. Hoje é você quem manda, Luiz. Beleza, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre clusterização ou processo de agrupamento, né, e usando a ferramenta do Weka. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso mais na parte prática, né, de mostrar o Weka e como que a gente pode utilizá-lo, eu vou mostrar aqui para vocês, compartilhar aqui meu ambiente, e vou mostrar para vocês um pouquinho de teoria, um pouquinho de definição conceitual. Está compartilhando aí, Agnaldo? Sim. Beleza. Então, preparei aqui uma introdução rápida, né, sobre o agrupamento e falar um pouquinho sobre o processo todo de mineração de dados, né, porque o agrupamento ele é uma das possibilidades, né, de análise que nós temos dentro do mining, né, do mineração de dados. Então, interessante a gente posicionar onde o agrupamento, onde ele está, né, posicionado e os passos que nós fazemos para chegar até ele, né, não nasce sozinho, né, ele vem acompanhado de uma série de procedimentos. Então, começando aqui, em primeiro lugar, é importante destacar que a mineração de dados, ela é uma junção, né, uma conjunção de várias disciplinas ou de vários conhecimentos diferentes. Então, não basta eu ter um profissional que saiba, por exemplo, só de estatística. Então, vou trabalhar com isso, vou montar uma equipe, um projeto de dados, né, de análise de dados, o em inglês, né, o Data Analytics. Vou chamar pessoal de matemática, estatística que vai me ajudar. Ok, vai ajudar, mas só eles vão fazer as coisas? Não, né? Então, a gente observar aqui à direita, né, tem um botãozinho aqui da estatística, não é só isso que conta, ele ajuda, né, vai ajudar a definir as coisas que são da área, da matemática, da estatística, mas só isso não é suficiente. Nós precisamos do pessoal que entende de machine learning, né, então vamos programar os computadores, as máquinas, para aprender conforme nós vamos juntando mais dados, as máquinas vão, por meio de algoritmos, vão sendo capazes de refinar os modelos, né, de fazer modelos cada vez mais eficazes e eficientes também, na medida em que nós vamos trabalhando com muitos dados, tem que ser eficientes para processar rapidamente, né, esses dados, e tem que ser eficaz para conseguir trazer a resposta que é necessária para a tomada de decisão. Então, conhecimento em machine learning ou aprendizagem de máquina também é uma das áreas que precisa ser considerada como fonte de conhecimento, né. Parte de bancos de dados aqui em cima também é importante, né? Se vamos trabalhar com grandes volumes de dados, e os dados podem vir de fontes diversas, como, por exemplo, artigos na internet, podcasts, postagens no Twitter, todas são fontes de informação importantes, né? Algumas são estruturadas e outras, muitas delas, não são estruturadas. Então, nós precisamos ter um trabalho de como isso vai ser armazenado, né, que tipo de bancos de dados devem ser colocados à disposição do projeto para que ele traga, então, as informações para dentro do sistema de mineração. Então, é importante ter profissionais também que conheçam de armazenamento em geral, né. Ciências da informação como um todo, porque já vimos que envolve programação, envolve dimensionamento de equipamentos e uma série de coisas da área, né, da TI, então é importante a área de informação, ciências da informação como um todo, né. Na parte de visualização também, porque é importante que nós tenhamos a capacidade de comunicar adequadamente, né, os resultados. Não adianta nada você ter lá uma sopa de letrinhas e ela não ser significativa para um tomador de decisão. Então, nós precisamos trabalhar também a parte de front-end, a parte de user experience, para que sejam, né, legíveis e fáceis de se entender, né, como nós vimos na live em algumas anteriores, né, alguns sábados anteriores, quando o Rony falou muito bem sobre o Power BI, em que nós tivemos ali a montagem de um painel de controle, um dashboard completo em 1 hora, né, de trabalho, e com vários recursos gráficos, né, isso é o que a gente chama de visualização, né, preparar
né, a informação para que ela seja facilmente lida por quem é o objetivo do trabalho, né? E aqui, por último, outras disciplinas, né? Nós temos outras possibilidades também, por exemplo, entender dos negócios, né, da empresa, que podem ser dos mais diversos ramos de atividade, né? Como, citando novamente o caso do Rony, ele trabalha na área médica, né, na área de hospitais, então precisa entender da área de gestão hospitalar para conseguir trazer esse conhecimento junto de um projeto de mineração, tá? Então, todos esses são importantes, por isso é uma área multidisciplinar, né? Não é só específica da TI, nós temos que trazer profissionais de diversas áreas de conhecimento. Então, esse é o primeiro aspecto importante da mineração. Falando sobre o processo, ele começa lá nos dados, ali embaixo à esquerda, né? A figurinha típica aqui que a gente usa para banco de dados. Daqui nós vamos selecionar quais são os dados que vão ser trabalhados, então entram aqui dados escolhidos, né, seriam 3 sub-bancos de dados desse principal, né, e esses dados passam por um pré-processamento. Nós vamos falar disso um pouco no processo do ECA. Esse pré-processamento, então, vai deixar com que os dados fiquem aptos, né, a serem trabalhados. Aí a gente tem um processo de transformação, e esse processo de transformação é muito importante num projeto, porque é ele que vai fazer a homogeneização desses dados. O que significa isso? Significa que eu posso estar buscando dados em moedas diferentes, por exemplo. Então, tem alguns dados que estão em dólar, outros que estão em euro, outros que estão em reais. E não dá para comparar 1.000, né? Se o número que aparece lá, 1.000, é R$1.000, eu não posso comparar diretamente com $1.000. Eu preciso fazer uma conversão desses valores para que todos estejam numa mesma moeda. Se eu estiver falando de um sistema de medidas, né? Nós temos aqui, por exemplo, graus, né, de temperatura medidos em graus Celsius. No hemisfério norte, padrão americano, inglês, na verdade, se utiliza o graus Fahrenheit. Então, nós temos, né, outra, mas não precisa ir tão longe. Nós temos aqui só, por exemplo, sistema de horário, né? Para nós, passou do meio-dia, é 13, 14, 15, 16, 17 horas. No padrão inglês, americano, é 1 da tarde, 2 da tarde, 3 p.m., 4 p.m. e assim vai. Então, se eu vejo lá o número 4 no sistema americano, eu preciso ver se ele é AM ou PM, porque eu não posso pegar o 4 simplesmente e trazer para cá, que daria 4 da manhã. Então, não faz muito sentido olhar o dado puro e simplesmente. Então, toda essa transformação é necessária para que nós façamos esses ajustes de medidas, né, para que aí, então, comece a mineração de dados em si, né? Então, a gente vai para o próximo item aqui, né, que é a mineração de dados, e aqui a gente vai buscar padrões, né? Esses padrões serão, então, utilizados dentro das diversas técnicas, né? Elas buscam padrões e, a partir daí, você consegue estabelecer coisas que são fora do padrão, né? Então, eles são, essa busca de padrões, ele talvez seja o que está mais básico, né? O que é mais básico de toda essa área de mineração, porque a partir do reconhecimento de padrões, nós conseguimos saber, por exemplo, numa predição, dado uma informação nova, a qual daqueles padrões ela tende a se encaixar. Então, ela vai se encaixar no padrão A ou no padrão B, e a partir daí eu tenho a possibilidade de predição. Quanto mais ela se parecer com o padrão A, mais segurança eu tenho em dizer que ela será ou terá um comportamento semelhante ao padrão A, né? O reconhecimento de padrões também serve para que eu faça associações entre dados. Então, eu tenho certeza de que se uma coisa acontece, outras decorrentes dessa primeira acontecerão também, né? E quando eu digo certeza, nós temos uma porcentagem de certeza. Eu posso afirmar isso com um grau de segurança. Quanto melhor o meu modelo, mais refinado, mais certeza eu poderei ter sobre aquilo. Como a gente fala de estatística, a certeza nunca é 100%. Nós nunca podemos dizer vai acontecer, porque senão, com toda a capacidade de computação que nós temos hoje em dia já disponível, seria muito fácil acertar na Mega Sena. Nós nunca podemos ter certeza do que vai acontecer. Nós podemos melhorar
né, a nossa capacidade de predição. E hoje, especificamente falando de agrupamento, nós também vamos buscar padrões. E esses padrões são necessários para agrupar as pessoas, ou o objeto que está em análise. Pode ser pessoas, pode ser qualquer outro tipo de objeto. Então, o agrupamento vai buscar características semelhantes entre grupos do que está sendo observado e vai formar a partir daí os grupos. Então, a formação de padrões, ela ocorre em todas as áreas da mineração de dados, por isso que ela está colocada dessa forma aqui. E por último, então, a gente chega na avaliação, uma vez formados aqui os resultados, que a gente chama de conhecimento. Né? Então, na verdade, nós estamos fazendo a transformação de dados, que está aqui à esquerda, em conhecimento, que está aqui à direita. Né? Então, nós dizemos que nós fazemos um processo de transformação de dados em informação. Né? Dados é aquilo que não tem um valor, uma interpretação, e a informação é algo que tem... Agnaldo, dá uma olhada se tem um microfone aberto, por favor, que está vindo um retorno. Já pode seguir. Beleza, obrigado. Então, nós transformamos dados em informação, mas aqui nós estamos indo um passo além. Nós estamos transformando dados em informação e, posteriormente, em conhecimento, né? Porque é o conhecimento que é útil para a tomada de decisão. Então, falando do lado corporativo, empresarial, né? Partindo lá do dados que está aqui no centro do nosso diagrama, né? Com esses dados, nós temos que juntar o entendimento do negócio, né, da empresa, da organização que está executando esse trabalho. Precisamos entender os dados que estão sendo utilizados, né, a partir daquele processo de seleção e homogenização. Então, aqui tem a parte de preparação. Com isso, nós fazemos uma modelagem, né, um modelo de análise, fazemos uma avaliação do modelo, para ver se o modelo está adequado, né, como se gostaria de usá-lo, né, ou seja, se ele agrupa, se ele é capaz de agrupar adequadamente o que se espera. Se ele é um modelo preditivo, se ele consegue dar uma boa margem de predição. E se isso estiver ok, a gente vai então aqui para a publicação. Né? Veja que a publicação é a única dessas setinhas que não tem volta, né? Porque publicou já era, né? Já está disponível, você não pode voltar atrás com a publicação. Né? Mas o entendimento do negócio é um processo de refinamento contínuo, o entendimento dos dados também, a preparação dos dados, a modelagem, a avaliação do modelo, o retorno para o entendimento do negócio, tudo isso são processos de refinamento contínuo. Né? Então, o ciclo de evolução, ele passa por várias iterações que vão melhorando o modelo, até então que você chega num nível de confiabilidade e tranquilidade em relação à apresentação das informações para publicá-lo. E a partir daí, então, você manda para os stakeholders, para quem for do seu interesse, publicar os dados para tomada de decisão. Tá? Então, é isso que a gente faz no ambiente corporativo em relação ao trabalho com os dados, né, que está bem de acordo com essa ideia que foi apresentada no slide anterior. Bom, falando sobre as técnicas que podem ser usadas, né, na mineração de dados, estou olhando agora para esse slide, estou até lembrando que o tema que nós vamos apresentar daqui a 2 sábados não está contemplado aqui, que é exatamente o uso das redes neurais. Né? Mas, quando chegar lá, então, a gente vai falar especificamente sobre isso, que o Agnaldo vai apresentar para nós, mestre Agnaldo. Mas, falando desse slide, ele mostra aqui que a mineração de dados se divide em 2 grandes classes, que são as tarefas preditivas e as tarefas descritivas. Nas preditivas, nós temos regras ou técnicas de classificação, em que nós vamos ter, né, a possibilidade de predizer, né, em qual daqueles padrões que nós mostramos anteriormente se encaixa um novo dado que é lido. Né? Então, muito utilizado na área de crédito, né, nós temos a possibilidade de saber se um novo cliente que se apresenta para a tomada de um empréstimo será, né, um bom pagador ou um mau pagador, baseado nas informações anteriores que nós temos, né, no nosso modelo. Então, essa é a classificação. Né? A regressão também é uma possibilidade de uso matemático e estatístico que vai ajudar na capacidade de
predição, né? Então, dado um determinado comportamento anterior, eu vejo qual é a possibilidade daquele novo dado se encaixar nesse modelo de regressão, né? A regressão, ela faz uma relação entre variáveis. Então, né, olhando de uma forma bem simplista, eu tenho lá de uma criança, quanto maior a idade, maior a altura, né? Eu olho lá, se uma criança tem determinada idade, qual é a altura esperada para aquela criança, né? Então, faço um estudo de regressão, faço a relação entre idade e altura, dado, então, uma nova criança que chega lá, qual é a altura estimada para aquela criança, qual é a altura esperada para aquela criança. Então, isso é uma tarefa de regressão. Nesse caso, uma regressão linear simples, mas podemos ter regressão com várias outras funções matemáticas, né, mais complexas. E no bloco das tarefas descritivas, nós temos as regras de associação, né, que tem uma relação de causa e efeito. Então, dado uma situação, outros desdobramentos provavelmente acontecerão. Então, isso serve para você também, de uma forma, entender o comportamento de um consumidor, por exemplo, né? Exemplos típicos na associação mostram que um consumidor em um mercado compra o produto A e ele, na sequência, compra o B e o C. Então, eu sei que se eu colocar o produto B e o C próximo ao produto A, eu facilito a venda desse cliente e aumento o meu ticket médio, porque ele já encontra logo o que ele precisa, não se distrai com outras coisas e acaba elevando o ticket, ao invés de comprar só o produto A e buscar o B lá do outro lado do mercado e até lá ele desistir porque estava com pressa ou coisa parecida. Então, eu consigo colocar promoções que associem os produtos, enfim, uma série de desdobramentos podem ser feitos da associação. E nos agrupamentos, né, nós temos então o tema de hoje, que nós vamos tentar selecionar dentro de um conjunto de dados como eles têm comportamentos parecidos entre si, formando então um único grupo. Então, objetos de análise que tenham características semelhantes serão colocados em grupos diferentes. E é importante também dizer que esses grupos não apenas contêm indivíduos que têm características semelhantes, mas que entre os grupos as características são diferentes, porque senão eles seriam todos de um grupo só, ou os grupos seriam mais juntos, né? Então tem as duas características somadas, vamos chamar assim, né? Então, falando especificamente do agrupamento, a tarefa consiste em agrupar um conjunto de objetos, físicos ou abstratos, em grupos similares, né? Modelos de agrupamento, ele prevê, então, que a gente vai, olhando na figurinha aqui de baixo, né? Aqui à esquerda, nós temos aqui um montão de pessoas juntas, né? Elas têm diversas características aqui, né? A gente tem aqui cores de roupas, né? Tem alguns símbolos nas roupas das pessoas que têm lá seus significados, tem pessoas com cabelos negros, cabelos loiros, ruivos, carecas, enfim, tem diversas características diferentes, né? E o agrupamento vai fazer o quê? Ele vai tentar agrupar essas pessoas aqui, né, no modelinho da direita, né, dentro desse plano, né, eu tenho pessoas que têm características em comum, né, então, aqui só para dar um exemplo, né, só ilustrativo, né, eu tenho aqui crianças, por exemplo, estão agrupadas, né, em um grupo separado das pessoas com talvez uma idade mais avançada, né, tem aqui crianças talvez um pouco maiores do que essas aqui seriam jovens, adultos e aqui adultos mais velhos, né? Então seriam 4 grupos diferentes, ao invés de nós olharmos para um conjunto de dados como únicos, né, nós podemos separá-los. E para que serve isso no mundo empresarial, né? Serve, por exemplo, para eu direcionar uma campanha para um grupo específico, né? Então, ao invés de eu tentar me comunicar eficientemente com todos, eu vou focar a minha comunicação e vou dizer aquilo que está adequado à linguagem ou à expectativa daquele grupo. Então, consigo tratar de uma maneira mais personalizada, mais próximo, né, o meu grupo de interesse, seja de clientes, de prospecções, eu consigo dar um tratamento mais personalizado. Então, as aplicações do agrupamento são nessa linha, né? No marketing,
né, em pesquisa de mercado, trazer quais são os agrupamentos para ter uma comunicação de marketing mais eficiente, né? Mas nós podemos ir para um lado da biologia, por exemplo, né? E nós podemos classificar animais, plantas ou qualquer outro item da área da biologia, né? Por meio de genes ou por meio de características externas ou hábitos, habitats, aquilo que seja interessante no cálculo, né? Para que você entenda como, por exemplo, eu posso ter a prioridade de preservação de um bioma. O bioma tem características de animais que são mais marinhos, mais terrestres, são mais pássaros, são mais mamíferos, e por aí eu consigo tentar melhorar a minha capacidade de preservação de espécies. Na área de análise de dados, né, poderia estar aplicando isso para ambientes web, por exemplo, né, para recuperação de informações de uma maneira eficiente. Eu poderia estar fazendo isso para um monitoramento de redes do que estão dizendo sobre a empresa, né, e trabalhar com padrões de texto que me digam se estão falando do meu produto, se estão falando bem ou mal do meu produto, qual é o humor das pessoas que estão falando sobre o meu produto. Tudo isso pode ser interessante. Aí eu classifico, né, melhor dizendo, eu agrupo pessoas que estão falando bem e que têm bom humor em relação ao meu produto, uma boa relação, classifico e me comunico com elas de uma maneira. Classifico outras que estão falando mal do meu produto, que tiveram alguma experiência ruim, e com eles eu me comunico de outra maneira. Eu não vou entrar numa mensagem para esse público dizendo muito obrigado por você amar o meu produto, porque vai ser uma afronta. Eu posso falar muito obrigado por amar o meu produto daqueles que estão falando bem do produto. Inclusive, por amar o meu produto, eu te peço que você ajude a divulgá-lo, né? E vai funcionar bem. Agora, para aqueles que estão insatisfeitos, minha comunicação tem que ser: estamos aqui para te ouvir, né? Gostaríamos de entender melhor o seu descontentamento para que possamos aprimorar o nosso produto, o nosso serviço. Então, são comunicações radicalmente diferentes. E se eu não conhecer os grupos, eu não consigo me comunicar eficientemente com eles. E, por último, aqui no nosso exemplo, né, é processamento de imagens, né? Então, por exemplo, identificação de padrões em processamento de imagens permite que nós possamos destacar áreas de desmatamento, por exemplo, em imagens de satélite. Tá? Então, se eu tenho lá um determinado padrão de vegetação, como que eu vou identificar isso olhando em milhares, milhões de imagens, né, se tem uma área que está sofrendo desmatamento, né? Posso programar a máquina para fazer isso. Automaticamente a máquina fica olhando, entre aspas, a foto e comparando com padrões. Se tiver alguma coisa fora do padrão, ela pode, então, avisar, né, de que existe ali um comportamento diferente, e a partir dali é feito, então, ou deveria ser feito, né, uma investigação contra o desmatamento, ok? Então, só para dar alguns exemplos de agrupamentos. Muito legal esse slide aí, porque você conseguiu, pelo menos, correr aí, né, contextualizando para todos nós, né, Hilton? Até onde a gente pode chegar, né, no nível de agrupamento, e como que a gente pode, então, a partir do momento que a gente conhece os dados, sabe exatamente, né, quando está observando do que se trata os dados, a gente consegue, então, entender, né, que se você voltar naquela figurinha que você mostrou anteriormente lá, né, você olha os baixinhos, os grandinhos, os sem teto, né, Hilton, que você comentou aí, sem teto, com teto, ou seja, os carequinhas, enfim. E aí, aqui, a gente está aproveitando para brincar um pouco, mas dá para a gente entender, então, né, se a gente for classificar, né, no caso, se a gente for agrupar, né, por tamanho da pessoa, se a gente for agrupar por tipo de comportamento, né, aqueles que gostam de Harley Davidson e assim por diante, né, a gente consegue fazer muita coisa, né, a gente consegue fazer muita análise, né, e só isso já é uma grande contribuição, né, de forma, assim, claro que, não querendo aqui, né, Luiz, é importante a gente até falar isso, por si, dependendo da técnica de agrupamento, ela é discricionária. Você, como pesquisador, eu, como pesquisador, né, temos o papel de interpretar isso e falar, não, peraí, vamos melhorar isso aqui, vamos entender que é assim, que não é assado, não é isso?
Exatamente. Você vê que está aqui nas tarefas descritivas, né? O agrupamento faz parte aqui da descricionária, né? Não é da preditiva. Então é importante a gente perceber que esse agrupamento que está sendo mostrado aqui é um exemplo, é um interesse de análise, separar as pessoas talvez por faixa etária, né? Veja que as pessoas têm, em cada grupo, tem uma pessoa que veste vermelho, uma pessoa que veste amarelo, uma pessoa que veste preto. Se eu quisesse um agrupamento por preferência de cor, eu teria um outro arranjo, né, certo? Então, eu quero vender uma coleção de roupas amarelas. Eu não vou mandar a mesma comunicação para esses 4 grupos, porque nele tem uma pessoa de amarelo. Eu faria um outro agrupamento, uma outra análise de agrupamento, com só as pessoas que vestem amarelo, aí para elas eu mandaria, então, a comunicação sobre a promoção de roupas amarelas. Né? Então, muito várias combinações podem ser feitas a partir de uma mesma base. O agrupamento ele é, vou dizer, praticamente infinito. Posso agrupar muitas e muitas vezes por diversas formas diferentes. Né? Isso que é o legal, né? Não é uma resposta única. Depende do meu objetivo. A partir da mesma base de dados eu consigo, né, centenas, milhares de combinações diferentes. Tá? Muito bom. Pode seguir, Luiz. Beleza, então, falando de uma forma um pouco mais visual, né, ou gráfica, se nós tivermos os objetos de análise, né, sejam indivíduos, plantas, animais, o que for, espalhados, né, dentro de uma determinada área, então, digamos que essas são características das pessoas, dos objetos de análise, da mesma forma que aqui a gente tinha as pessoas agrupadas, né, e todas juntas, né, formando um único grupo, sem distinção. Imagine que nós temos aqui, então, essa figura onde tem diversos pontos que representam aqui os objetos de estudo, e eu tenho que tentar entender se existe alguma similaridade entre eles. Então, as tarefas de agrupamento, elas consistem em, primeiro, encontrar um ponto central, né, que são esses 3 onde tem aqui o xizinho em cada uma dessas figuras, né, e a partir desses centros, nós vamos calcular a distância desse centro até cada um dos pontos. Se essas distâncias forem muito grandes, significa que esse centro não é exatamente um centro. Ele está errado, escolhido de forma errônea. Então, eu deixo esse e vou buscar outro. Né? Então, a tarefa de predição, de agrupamento que a máquina faz, né, que o algoritmo executa, é exatamente de encontrar aqueles pontos que são mais centrais em relação a um conjunto de dados. E uma vez estabelecido isso, eu consigo estabelecer qual é a dimensão de alcance desse centro. Então, aqui já representado, né, os 3 centros, eu estou formando 3 grupos, e um centro aqui, ele tem uma delimitação, né, que está observada aqui com essa linha, né, que diz quais são os elementos que pertencem a esse grupo. Aqui no da esquerda tem um outro centro com a sua delimitação, e por último, o grupo de baixo com o seu centro e a sua delimitação. Aí esses indivíduos que estão fora aqui, que não participam das 3 figuras que estão fechadas aqui, eles não estão em grupo nenhum, né? Então, como que a gente interpreta isso? Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Né? Ele está talvez à mesma distância deste grupo, do centro desse grupo, e a mesma distância do centro deste grupo. Então, ele estaria, estatisticamente, pertencente aos 2 grupos, sem muita certeza. Então, se um grupo usa camisa vermelha, o outro usa camisa amarela, esse cara está vestindo laranja, ele não é nem vermelho nem amarelo, mas ele está mais próximo de ambos os grupos. Ele, com certeza, não é azul, né, que seria, talvez, o grupo de baixo, né? Então, com certeza, ele não é azul, mas ele é alguma coisa que tanto se parece com amarelo, quanto se parece com vermelho. Então, essa seria a posição desses indivíduos que estão espalhados aqui, que não é certeza que eles pertencem a um grupo, mas eles estão próximos. Né? E é isso que a gente acaba lendo no resultado de um agrupamento. Né? Como eu disse antes, o sistema o algoritmo ele é iterativo. Ele vai buscando várias possibilidades até encontrar aquilo que traga a melhor combinação possível entre esses pontos e os seus elementos vizinhos.
né, que significam elementos similares. Okay? Então, dessa forma, nós temos aqui a exemplificação visual, né, da formação de 3 grupos, né, a partir de um conjunto esparso de dados, tá? Por características semelhantes. E, ao mesmo tempo, nós vemos que os indivíduos que fazem parte de um grupo estão mais próximos do seu centro do que dos outros, então, por isso, eles podem ser definidos como sendo deste grupo, né? Por isso que a gente consegue estabelecer essas linhas imaginárias aqui, para dizer, olha, todos esses caras são deste grupo, né, e não de outros. Já os que estão aqui perdidos, eles não têm características tão específicas, né? Como, por exemplo, eu disse aqui que seriam camisas azuis, né? Talvez esse aqui de baixo vista camisa preta. Então o preto, ele está perto do azul, mas ele não é azul. Mas, com certeza, ele está muito distante do laranja, do vermelho, e também está muito distante do amarelo. Então, o preto, ele não está no azul, mas ele está mais perto do azul, né? Aqui seria, sei lá, o verde, né, que está entre o amarelo e o azul. Então, seria o verde aqui, não é nenhuma coisa nem outra. Aqui é um azul escuro, aqui seria um roxo, né, que está entre o azul e o vermelho. Então, seriam essas as formas de agrupamento, né, de acordo com características, como eu dei no exemplo aqui, de cores. Ô Luiz. Sim. Você já ouviu falar do professor Antônio Celso Colaro? Acho que sim, mas não me recordo agora de onde. Refresca a minha memória. Da ESPM. Ele tem um livro sobre cores e sobre as junções de cores. Acho que você leu esse livro. Sim. Acho que você leu o livro dele, hein? Colaro, um grande abraço, amigo. Mas então é interessante também, essa análise de cores, ela é muito utilizada na área de marketing, né, em geral, porque as cores nos falam muitas coisas, né, sobre comportamento, sobre intenções e como que a gente pode influenciar, né, as pessoas por meio da comunicação através das cores, né. Tia Conelo conhece. Legal, boa lembrança, bem aplicado aqui. Bem, então é isso, né? Só para dar um exemplo, espero que o exemplo tenha servido para explicitar, né, ou explicar um pouco melhor as tarefas, né, de uma maneira bem simples. Claro. Como que o algoritmo, né, de agrupamento faz o seu trabalho, tá? Muito bom. Bem, falando sobre o ECA, né, a gente já comentou no sábado passado, mas é sempre bom a gente reforçar, né, e de uma forma mais explícita, deixar claro aqui as características e até o site para a gente poder fazer um download do programa, né. Então, o ECA, ele é uma sigla, né, significa lá o ECATO, Environment for Knowledge Analysis, né, é uma coleção de algoritmos de aprendizado de máquina que a gente vai usar em tarefas de mineração de dados em geral, né, todas aquelas que eu mostrei lá no início. Ele tem uma interface que é bem fácil, né? A partir de um conjunto de dados, a gente só vai clicando nos botões e ele executa as análises para nós, né? Ele é feito em Java, né, código aberto, mas a gente não precisa entender nada de Java nem de programação para a utilização dele, né? Isso que é o legal também. Ele é bastante poderoso e, ao mesmo tempo, bastante simples de ser utilizado. E ele passa pelas tarefas de pré-processamento de dados, pode executar tarefas de classificação, regressão, agrupamento, associação, e tem também uma maneira de visualização dos dados. Aqui diz que o ECA se encontra na versão 3, na verdade já está mais além disso, tá? Ele é um código aberto, publicado na licença GNU, né, General Public License, e, como eu falei antes, né, pode ser não apenas baixado, mas também melhorado por programadores no mundo todo, né, interessados em melhorar o código e ampliar as capacidades do ECA. E ele nasceu lá na Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, né, por isso da letrinha W. Tem esse pássaro que chama-se o ECA, né, um pássaro local lá da Nova Zelândia, e ele acabou sendo a inspiração do acrônimo, né, que formou o nome do software. E aqui está a homepage de onde pode ser baixado gratuitamente, utilizado indefinidamente, sem nenhum tipo de
restrição financeira o software do ECA, tá? Então, tiver interesse aqui, só pegar aqui o link e baixar à vontade, tá bom? Bem, então era isso que eu queria mostrar aqui da parte de teoria, vamos chamar assim, de conceituação sobre o agrupamento. O ECA, ele abre, então, essa página inicial e daqui a gente vai para o Explorer, tá? Então, clicando aqui no Explorer, nós abrimos, então, a segunda página do ECA e nós vamos carregar aqui o pré-processamento, né? Mas lembram que na fase de pré-processamento nós temos um trabalho de organização dos dados, né? De trazer de uma base de dados quais são aqueles que nos interessam e como que nós vamos trabalhar com eles, né? Então, para isso, a gente vai novamente se referenciar naquela tabela que nós falamos na semana anterior sobre os dados da Universidade de Oxford, né, que foram obtidos lá no Our World in Data, né, OWID, e a partir deles nós trouxemos os dados de vacinação, pegamos aqui o mesmo dado do dia 1º de fevereiro, né, para manter uma coerência com o que nós falamos na semana passada. Então, são as mesmas informações que estavam disponíveis naquele momento, então tentar fazer agrupamentos entre esses dados, tá? É importante notar que aqui nós temos que observar que o ECA, sendo um software de língua inglesa, né, ele vai querer, né, vai ter predileção de ler as informações no padrão métrico em inglês, né? Então, foi feita aqui uma transformação para que os dados fossem apresentados em que o seu separador de decimal seja o ponto e não a vírgula, como nós utilizamos aqui no Brasil, tá? Para que ele consiga ler adequadamente, tá? Então, eu tive que vir aqui em arquivo, opções, né, dentro do Excel, aqui no avançado, nós temos aqui embaixo separador de decimal e separador de milhar. Então, para essa planilha, eu troquei aqui, né, para que o separador de decimal fosse o ponto e o separador de milhar fosse a vírgula, para que ele funcionasse adequadamente, tá? E a formatação utilizada aqui nos dados todos é vindo aqui em número, né, escolhendo aqui personalizado e 0, ok? E aí, a partir daí, ele funciona adequadamente para trazer os dados para o ECA. Dados vazios, como, por exemplo, número de leitos em Andorra. Estava vazia essa informação. O que eu fiz? Eu peguei a média de todos os outros países listados aqui, peguei essa média e coloquei lá. Veja aqui embaixo, acho que está pequeno para ler, mas 294. Eu peguei esse dado e coloquei aqui, né? Como eu disse antes, nós temos que escolher um critério para preenchimento dos dados faltantes. Outra coisa importante em relação a essa transformação de número que eu falei, do personalizado 0, é que ele evita que apareçam números aqui como assim, como tracinho, né? Porque se eu tiver aqui o tracinho, o ECA vai entender que isso é um dado missing, um dado perdido. Apesar de estar o 0 lá, ele vai entender que é perdido. Se eu trocar aqui o número para outro, né, outra coisa qualquer, né, que seja um número assim, com casas decimais, né, ele acaba... Aqui só a dificuldade para conseguir pegar aqui, beleza. Ele pode mostrar esse dado de uma forma diferente, né, não o que a gente quer ver. Então, se eu colocar aqui o 000, ele fica com um tracinho, e o tracinho não vai ser interpretado corretamente pelo ECA, tá? Então, por isso a gente deixa ele nesse formato de personalizado e 0, tá? E a partir daí, ele fica com 0, e aí o ECA entende como 0 e não tem problema nenhum, tá bom? Então, fizemos esse ajuste, né, nessa tabela, né, que vai ser um formato CSV, como a gente já tinha dito antes, e todos os dados, então, estão presentes, estão preenchidos, estão ajustados com o ponto, como o ECA espera, receber, né, todos eles foram adaptados corretamente aqui, né. Semana passada nós tínhamos dito também que esse índice de desenvolvimento humano, IDH, ele era colocado lá na base como
não como 0,86, 0,83, mas como 860, 830, e isso não está compatível com a definição do IDH, que é um número que varia de 0 a 1. Por isso foi feita uma transformação também de dividir por 1000. Então, uma vez dividido por 1000, esse dado ficou compatível com o que se espera do indicador, tá? Então, essas são aquelas fases de pré-processamento e transformação que nós fazemos dos dados, né, de ajuste de medidas, que eu comentei anteriormente, para que a partir daí, então, a gente possa fazer a utilização. Beleza, feito isso, então, salvo meus dados, padrão CSV, e agora eu posso ir lá no ECA, e uma vez que eu apertei lá o Explorer, eu venho aqui para a telinha de pré-processamento, né? Então, no pré-processamento, eu vou abrir o arquivo, Open File, escolho lá o meu arquivo, que eu acabei de referenciar, não esquecer de colocar aqui esse tiquezinho. Então, se você clicar aqui nesse botãozinho, né, marcar aqui o Invoke Options Dialog, ele vai, então, abrir, né, os dados para você escolher. Aqui no campo de separação, tá, então, mostrando aqui, campo de separação tem que ser ponto e vírgula, né? Isso é uma característica que a gente tem sempre, aí dá o OK, e aí ele carrega os dados para dentro da sua base, tá? Então, repetindo aqui o processo, né? Pré-processamento, abrir o arquivo, escolhe o arquivo, marca o botãozinho, abrir, coloca lá o vírgula, troca para ponto e vírgula, e OK, tá? Aí o OK ele abre e traz o arquivo para cá. Bem, já tinha carregado aqui o arquivo, a gente pode ver algumas informações sobre ele. Então, 54 instâncias ou 54 países que estão referenciados, o nome, são 13 atributos que aparecem aqui, né, são 13 colunas que nós estamos vendo. Aqui à direita nós temos a possibilidade de observar aquelas medidas que apresentamos na semana passada, né, como valor mínimo, máximo, média e desvio padrão, para cada um deles. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar aqui total cases, ele vai dizer o mínimo, o máximo, a média, o desvio padrão para os casos totais, né? Se eu colocar aqui em população, ele vai marcar as informações sobre a população. E também faz aqui o histograma daquela característica que está sendo apresentada, né? Sobre os histogramas, diga. Desculpe. Antes de você avançar muito, porque senão pode ser que esqueça bem, sim. O Ceconello faz uma pergunta aqui. Diga lá. Normalmente os dados são apresentados sem a separação de milhar, o que para o leigo dificulta a leitura. Uhum. Alguma razão específica? Eu chutaria, Ceconello, que isso é uma deficiência do programa, porque ele não permite que a gente coloque uma apresentação mais adequada na forma de apresentar. Então, eu também sofro com isso em relação ao ECA. Ele mostra os dados agrupados, sem a separação de milhar, e eu sempre tenho dificuldades de interpretá-los, né? Não, então, o negócio é o seguinte, tem nas linguagens de programação todo um conjunto de rotinas que eles chamam de internacionalização, ou localização, coisa assim, acho que o termo técnico é localização. Só que essas rotinas são muito chatas de usar, ou pelo menos são bem mais chatas do que a entrada e saída normal. Então, tem tecnicamente o recurso, mas como fica mais chato a programação, pouca gente usa. Para falar a verdade, eu raramente vi alguém usando. Então, mas é só uma conveniência de programação. Talvez, se os usuários fossem mais exigentes, mais chatos, acho que os programadores se convenceriam, mas tem todo um recurso que chama localização, e até interessante, tem várias linguagens, em C, C++ tem, em Java tem, mas você não vê ninguém usando, então é uma conveniência dos programadores, tá? E olha que interessante que o Ceconello colocou aqui, ufa, pensei que fosse uma dificuldade só minha.
eu acho que o Wilton tem toda a razão quando ele diz que isso é uma coisa de programador, né? Porque a biblioteca Locale, né, em C, C++, ela permite que a gente mostre os caracteres acentuados no idioma que você deseja, por exemplo, nosso idioma português, né? Mas se você não usar, o que acontece é que as mensagens do sistema ficam todas truncadas, né? Você não tem C cedilha, não tem um A contínuo, então a informação vira informacal, né? A informação vira a informacal E, né? Então esse é um outro problema. Isso é nas páginas de códigos antigas. Isso, hoje em dia a gente usa o TF, aí teoricamente, e antigamente a gente tinha, como chama? Tinha uma parte dos bits baixos para o padrão, que é o ASCII, e tinha os bits altos para códigos acentuados. Mas era uma complicação terrível, porque, como o professor falou, às vezes tinha gente que usava, tinha gente que não usava, às vezes a acentuação em português era de um jeito, e aí, graças a Deus, hoje em dia todo mundo está usando o tal do TF8, que até caractere chinês é possível. Então, é como eu falei, é uma coisa de todo mundo usar o TF8 e de todo mundo usar essas bibliotecas, mas com certeza, tanto no TF8 quanto nas páginas de código antigo, é uma trabalheira desgraçada. Então, os programadores falam, não, para que complicar? E aí, se os usuários exigirem, não, quero ver eu sou chinês, quero ver meus nomes aí desse jeito, daquele jeito, não sei o quê, aí os programadores acabam usando. O que eu queria dizer é que recurso técnico existe, é só os programadores suarem mais a camisa. É até uma coisa interessante que o professor estava mostrando, quando a gente começa a falar dessa história de cluster, por exemplo, eu sendo programador, com um pouquinho de interesse em estatística, muitas vezes eu falo, vamos usar isso, e aí tem toda uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o ponto de vista do usuário, né, da conveniência das empresas, que normalmente a gente não faz. Aí o programador fica preocupado com o detalhe e esquece de todo esse mundo, que na verdade, esquece do cara mais importante da área de TI, que é justamente o usuário. Se não existisse usuário, não existiria nada, né? Eu sempre falava isso nas aulas. Qual que é o cara mais importante da área de TI? Aí eles falavam, é o programador. Não, não é. É não sei quem, não é. É o usuário, né? Não tem jeito, e a gente acaba se focando em algumas coisas, mas todo esse processo que o professor fez, de inclusive encontrar uma ferramenta fantástica, que é o ECA, né? Que nossa, é muito fácil de usar, é uma coisa que a gente tem que fazer. E o mesmo no ECA, como os programadores lá tem essas questões todas, a gente tem que brigar com os programadores do ECA para eles atenderem melhor a gente como usuário, né? Ô, Luiz, sem querer te atrapalhar muito, mas o Hilton fica entregando a idade, ele fica falando em ASCII, aí eu já estou até pensando se é ASCII II ou ASCII 2, não sei. Enfim, é coisa do passado isso aí. Agora já está falando em UTF-8, já está evoluído. Então, sobre isso, né, complementando o que o Wilton comentou, né, eu ouvi falar, né, não vivi essa época, mas eu ouvi falar, né, que no passado, né, existia esse código ASCII, né, que tinha 2 elevado à sétima caracteres possíveis de serem apresentados, né, 2 elevado à sétima são 128 combinações diferentes de caracteres, né. Então, ali foi um primeiro momento em que se permitiu a utilização de caracteres especiais, né, como acentuação, mas ainda bastante limitado, né. Posteriormente veio o ASCII 2, né, o ASCII estendido, que permitia 2 elevado à oitava, ou seja, 256 combinações. Então, de 128 cresceu para 256. Entraram alguns caracteres gráficos, como as molduras, né, de box e coisas assim, achuradas, ou linhas simples, linhas duplas, tal, e algumas acentuações adicionais foram incorporadas também nesse outro modelo. Mas ali não cabia, obviamente, caracteres em outros idiomas juntos, né, como o Wilton exemplificou do chinês. Então, mais adiante, foi desenvolvido um código chamado Unicode, que esse sim permite 2 elevado a 32 combinações. 2 elevado a 32 dá algo em torno de 4 bilhões de combinações diferentes.
Então, agora eu tenho 4 bilhões de possibilidades de endereçamento de códigos, e ali, com certeza, cabem todos os idiomas do mundo e muitos caracteres diferentes para serem apresentados, né? E falando sobre o UTF, né, o UTF é um padrão que a gente utiliza muito em ambiente web, né, hoje acho que 90% para mais, né, dos sistemas que estão disponíveis aí, eu digo isso porque os sistemas de banco, às vezes de governo, ainda têm, né, características de interface que são até da época do COBOL, né, que são interfaces bem simples, né, mas muitos dos sistemas que estão rodando por aí já são ambiente web, e lá a gente definiu uma folha de padrão, chamada tecnicamente de CSS, e nessa folha de padrão a gente define o set de caracteres que vai ser utilizado. E o TF8 é exatamente o que define a possibilidade de caracteres em português, né, do Brasil, acentuação em português do Brasil. Então, uma vez definido isso, a gente tem, né, a possibilidade de utilização correta das acentuações e características do nosso idioma. Vejam que o ECA ele não tem essa interface web, né? Ele não abre dentro de um browser, ele tem uma característica Java, como eu falei lá anteriormente, né? Então, ele precisa ser programado para mostrar as coisas adequadamente do jeito que se espera. Então, falta ali um pouquinho mais, né, de cuidado com a apresentação. Ele tem, assim, talvez se você disser isso para um programador que está envolvido com ECA, ele vai te jogar pela janela. Falar assim, cara, eu tenho aqui um mundo de estatística à sua disposição, você vem se preocupar com a formatação, né? Mas é aquilo que o Wilton falou também, se você não atende bem o usuário, né, não adianta nada, eu tenho um mundo à disposição se eu não consigo ver o dado adequadamente, tá? Mas sim, é preciso a gente ter uma leitura mais cuidadosa ou a exportação desses dados para outra ferramenta em que lá a gente consiga aplicar a formatação adequada. Então, eu falei que eu transformei ali os dados em texto, né? Levei para um formato de texto. Bom, do texto eu posso gravar como um CSV, trazer para dentro uma planilha Excel e aplicar as formatações dentro do Excel da forma como eu preciso. Ou posso tratar esse texto em qualquer outro programa, via programação, né, também, e fazer a transformação adequada e apresentar. Mas, partindo da linha Excel, né, eu posso pegar isso, trazer para o Excel, do Excel posso levar para o Power BI, por exemplo, e ter ali toda uma qualidade de apresentação adequada, tá? Então, vamos seguir. Molhando, então, aqui esse conjunto inicial do pré-processamento, né? Semana passada a gente apresentou os dados básicos da estatística, e a gente vê que cada coisa que eu escolho aqui, cada variável ou característica escolhida, cada atributo, ele monta aqui um histograma diferente, né? Esse histograma, ele pode ter aqui qual é a característica de distinção, por exemplo, aqui por localidade ou por país, né? Então, eu escolhi aqui, por exemplo, o IDH, ele mostra aqui os diversos IDH e a quantidade de países, ou quais são os países que fazem parte de cada uma dessas faixas de IDH. Expectativa de vida, a mesma coisa, né? Número total de vacinados, a mesma coisa. Então, tem uma informação gráfica interessante para ser olhada. E se eu quiser olhar todas ao mesmo tempo, eu tenho o botão Visualize All, e ele mostra todos os gráficos juntos aqui numa única página, tá? Eu posso aumentar isso aqui, e tenho aqui todas as visualizações ao mesmo tempo, tá? Bem, o que nós vamos trabalhar, então, aqui é com o cluster, né, o agrupamento, aqui em inglês chama-se cluster, então aqui no menuzinho do ECA, nós vamos escolher clusters. A primeira coisa que nós temos a fazer no cluster é escolher qual tipo de algoritmo nós vamos utilizar, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com o K-means, né? K-means é um método dos mais conhecidos, né? E ele trabalha exatamente daquela forma como eu demonstrei naquele último slide, falando sobre a encontrar aqueles centros de proximidade entre os elementos dos grupos. Esses centros são aqui na técnica chamada de centroides, né? E ele busca, então, por meio iterativo, esses centroides, calcula as distâncias entre os pontos, cada uma dessas distâncias ele vai somando para ter uma distância média, e ele vai ajustando esse centroide de acordo com a menor distância média possível entre os elementos. Por isso que ele é iterativo. Escolhido um ponto, calcula
olha outro ponto, calcula de novo, compara as duas, a menor média é escolhida, a outra é descartada, e assim ele vai iterativamente buscando as melhores opções, né, para encontrar o melhor centro possível. Tá? A partir daí, da escolha do caminhos, tá, então ele vem aqui para essa barrinha inicial aqui, né, escolhido ele, eu posso, com o botão da direita, escolher aqui Show Properties. E ele vai abrir esta página com todas as características que eu tenho sobre esse método que está sendo colocado aqui, o escolhido, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um debug para ele me mostrar passo a passo o que ele está fazendo. Então, veja que está bem aqui de programador, né? Falso. O que é debug falso? Significa que ele está inativo. Eu não estou ativando a ferramenta de debug que permitiria olhar o passo a passo, né? Então, aqui é distance function, né? Qual é a distância que ele está calculando para encontrar aquele centroide? Então, está aqui, distância euclidiana. Então, posso mudar aqui características. Então, a ideia não é mostrar tudo, é só apontar algumas possibilidades, né? Inclusive, eu posso dizer, ó, quantas interações no máximo eu vou fazer. Aqui está marcado para 500 interações. Então, ele vai fazer 500 buscas de melhores características para trazer o meu resultado. Então, no máximo 500. Claro que se ele fizer 3 e a quarta já for pior que a anterior, ele já sabe que chegou no ponto ótimo, não precisa fazer as outras 490, né? Então, ele pode no máximo fazer 500, tá? Poderia diminuir, aumentar esse valor, né, só mudando aqui. E aqui também a quantidade de clusters que eu quero separar a minha base. Então, posso querer separar minha base em 2 clusters, em 3, em 4, em 5, né, da forma como eu escolher, tá bom? Então, são algumas das características que podem ser alteradas, e isso vale para qualquer um dos métodos que eu tiver escolhido aqui, tá? Qualquer um deles, ele vai permitir que eu abra aqui essa janelinha de Show Properties e altere de acordo com a característica daquele método, né? Se o método tem características diferentes, cada um deles, tá? Bem, voltando então aqui para o meu caminhos, né? Escolhido aqui 3 clusters, né? Foi o único parâmetro que eu mudei ali. A possibilidade aqui de ignorar atributos. Então, eu abro aqui essa janelinha inicial aqui do centro, com ignorar atributos, e eu pedi para ignorar nessa análise aqui location e date. Por quê? Porque location são os países, né? Eu não quero ter nenhum tipo de observação na minha clusterização sobre o nome do país. O nome do país não me diz nada, não é uma informação a ser clusterizada. É como se lá na figurinha das pessoas, eu quisesse separar as pessoas não apenas pelo característica física, roupa, eu quisesse também separar as pessoas pelos nomes. Então, as pessoas que começam com a letra A ficariam num grupo, as que começam com a letra C em outro grupo, faria algum sentido? Não, só se eu estivesse separando as pessoas em classes para fazer a prova do Enem ou algo parecido. Senão, não me faz muito sentido separar as coisas com nomes, né? Então, países que começam com a letra A são semelhantes? Não, né? Então, não tem nada a ver usar o nome do país para agrupamento. Data também eu tirei aqui porque todas as datas são 1 do 2. Então, não tem por que fazer o olho, todas seriam iguais, né? Até atrapalharia a formação de grupos se todas as características são idênticas, tá? Então, esses são os dados a serem removidos, né? Lembrando aqui que é ignore atributos. Então, atributos a serem ignorados. Como é que eu escolho isso, né? Colocando aqui, marcando, se eu quiser mais de um, aperto o Ctrl, se eu quiser outro aqui embaixo, aperto o Ctrl, todos eles que eu marcar, depois eu seleciono aqui simplesmente, e ele faz, então, a seleção de todos esses que eu estou marcando aqui, tá? Então, para a gente fazer um primeiro exercício, eu quero deixar aqui, por exemplo, quero comparar aqui, ou fazer agrupamentos, levando em conta o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, e quero olhar aqui total de vacinados por centena. Então, eu vou desabilitar, né, eu estou marcando aqui para não selecionar todos os campos, exceto pessoas vacinadas por centena e índice de desenvolvimento humano.
Quero ver se pegando essas duas características eu consigo achar 3 grupos diferentes. Vou lá o Select, e aí eu tenho que vir aqui para o Start. Então o Start, ele roda, né? Vou reduzir aqui novamente. Então, apertando o Start lá, ele roda e traz aqui nessa página central os resultados, tá? Então, ele traz aqui o Run Information, né? Informação do processamento, tá? Ele explica lá o que ele fez, né? E quantas instâncias, quantos atributos, quais os atributos ele usou. Então, só usou esses 2 atributos, esses aqui foram ignorados, né? Qual foi o teste que ele utilizou, o total de clusters, o método caminhos, 5 iterações ele fez. Daquelas 500 possíveis, ele fez 5 iterações. A distância média lá dos pontos, né, que ele calculou, está aqui como 1.07 alguma coisa, né? A gente vê que quando essa distância é muito grande, ele não foi muito eficiente, né, na separação dos grupos. Quanto menor esse número, mais eficiente ele foi na separação dos grupos, tá? Eu tenho aqui as medidas dos pontos, né, lembrando eixos ortogonais, né, x e y. Então eu tenho o cluster 0, cluster 1, cluster 2, onde eles se localizam dentro de um plano cartesiano, tá? Fala sobre valores ignorados, etc. E aqui os centroides finais, né, os pontos de centro de cada um desses clusters. E eu tenho aqui os dados. Os dados, então, são o cluster 0, o cluster 1 e o cluster 2. O cluster 0 tem 36 países, o outro tem 15 países, o outro tem 3 países, ok? Então, dos 54, eles ficaram divididos em 36, 15 e 3. Quais são as características deles? Pessoas vacinadas por 100. A média das pessoas, dos países que estão nesses 36, que pertencem ao cluster 0, pessoas vacinadas por centena foi 2,73. A média das pessoas vacinadas por centena nos países que fazem parte do cluster 1, nesses 15 países, foi 0,52. E a média de pessoas vacinadas por centena nesses 3 países que fazem parte do cluster 2 foi 34,85. Então veja que eu tenho características bem diferentes aqui nos 3 países, nos 3 grupos de países, né? Nesse aqui a média é 34, quase 35, nesse aqui é 2,73, nesse aqui é menos de 1, 0,52. Né? Mas é só essa característica que eu estou levando em conta, porque 2 e 0,5 comparado com 34 me parece que formariam apenas um grupo, né? Mas lembra que eu coloquei um outro parâmetro para ser colocado também na formação do cluster, que é o IDH. Lembrando que o IDH é um índice de 0 a 1, a maioria dos países está ali entre 0,7 e 0,90 e pouco, então não tem muita distinção entre esses números, quer dizer, um ponto percentual ali tem um significado muito grande. E como é que ele separou, então, essa característica? O cluster 0 tem características médias de IDH 0,89, o cluster 1 tem característica de IDH médio 0,74, e o cluster 2 tem característica de IDH médio 0,85. Então veja que a gente tem aqui também grupos bem separados. Então, olhando em conjunto estas duas características, o algoritmo conseguiu separar esses 3 clusters. Mas ele não está me dizendo quais são os países que estão nesses grupos, né, Luiz? Aqui não, mas eu vou te mostrar quais são. Tá, entendi. Aqui eu estou observando as características da formação do grupo de acordo com os parâmetros escolhidos, tá? Então a gente pode aqui olhar que no cluster 1, por exemplo, esses 15 países, eles têm o menor IDH entre os 3 médios, e eles têm a pior condição de vacinação por centena. Não faz sentido? Os países que têm um índice de desenvolvimento humano mais baixo, né, estão mais atrás na corrida da vacinação da sua população. Não importa aqui se a população é grande ou pequena, porque a gente está olhando por centena. A cada 100 pessoas, quantas estão sendo vacinadas. Tá? Então, faz sentido. Um grupo que tem o IDH mais baixo, o índice de desenvolvimento humano mais baixo, tem mais dificuldade nas suas campanhas de vacinação. Né? Depois nós temos aqui um outro grupo
que tem um IDH já um pouco mais alto, né, com média de 0,85, ele tem uma característica forte de vacinação aqui. Então, embora o IDH dele não seja tão alto quanto esse, ele se distancia muito do outro grupo, porque ele tem característica de vacinação muito diferente, tá? E esse terceiro grupo aqui, o cluster 0, então ele tem o IDH um pouco mais alto, e a vacinação dele está média, né? Está melhor do que a do grupo cluster 1, não está tão boa quanto do cluster 2. Então, lembra que olhando só o primeiro parâmetro, a gente falou assim, mas 2,73 com 0,52 parece muito com 30... Parece não, desculpa. Estão próximos, né? Um parece muito com o outro quando comparados a 34. Por que ele separou em dois clusters? Porque na outra característica, esses caras aqui têm IDH 0,73 e esses aqui têm o mais alto IDH médio, 0,89. Então, eles não podem estar no mesmo cluster com IDHs tão diferentes. Se eu tivesse feito um cluster apenas por people vaccinated per 100, aí sim, eu teria um cluster só desses caras aqui. Mas como eu pedi para separar duas variáveis, ele tem que olhar as duas juntas, tá? Por isso a explicação de por que ele separou esses caras aqui, tendo números próximos, né, em termos de vacinação por 100, porque ele está levando em conta o outro indicador também, tá? Daí fica mais claro entender por que desses 3 clusters. Ô Luiz, antes de você dedurar os países que estão no cluster 1, no cluster 2 ou no cluster 3, só fazer um comentário aqui rapidão. Aliás, ali tem número, né, o percentual e tal, né? O cluster 1 é 36, 15 e o 3 é 3, né? Ontem, na reunião do G7, o Reino Unido veio com a indicação de que gostaria de doar vacinas para países mais pobres, porque eles acabaram, inclusive, fechando um número muito maior de doses de vacinas do que a própria população do Reino Unido, né? Não sei se você viu isso, Wilton. Você viu, Luiz? Não sei se vocês viram, né? Quer dizer, eles saíram na frente, procurando, né, fechar com todas as farmacêuticas, tem dinheiro, óbvio, né? Saíram fechando os pedidos, né? Agora eles vão ter que bancar isso, né? Então, bancando, vão ter que pensar para onde vai essa vacina, né? E aí eles devem estar pensando em doar. Aliás, devem não, foi o que foi falado, né? O Boris Johnson falou que vai querer doar para países mais pobres. Exatamente. Isso acontece também com o Canadá, né, também tem um número de vacinas contratadas muito superior à sua população, e agora eles estão tentando, né, destinar isso, precisa ver como é que vai operacionalizar isso, né, mas tentando destinar isso para os países mais pobres, aqueles que talvez nem tenham entrado naquele acordo do COVAX, né, que foi promovido pela OMS, né, que realmente estão em situação muito crítica, né, porque não conseguiram nem estabelecer aí o seu plano de vacinação. E a gente sabe que se a gente não faz isso em nível mundial, né, as novas cepas ou variações vão continuar aparecendo. Então não adianta nada eu ser de um país rico, estar vacinado, se deixar outros países o vírus circulando, ele vai se aprimorando até o ponto em que ele passa a ser mais eficiente do que a vacina. E aí o que eu fiz tudo de vacinação cai por terra, porque eu tenho um novo vírus, praticamente, né? Então tem que erradicar no mundo todo. Não adianta só nos países ricos e falar, bom, resolvi o meu problema, o resto é problema seu, né? Isso é muito importante ser colocado, né? Porque se a gente não faz isso de uma forma eficiente no mundo, não vai sumir, né? Simplesmente a gente vai ter variações que em algum momento se tornarão mais fortes do que a vacina, ou as vacinas que estão por aí, né? Bem, enfim. Você falou de mostrar quais são os países, né? Então, uma vez estabelecido aqui, feito esse trabalho de análise inicial aqui, vem a pergunta, né? Mas quais são esses 3 países, né? Quais são esses? Quais são aqueles? Bom, de novo, o ECA não é muito bom nessa parte de apresentação dos gráficos, mas ele tem aqui
possibilidade, né, colocando o mouse aqui nessa última, aqui é um log, né, de tudo que ele vai fazendo. Cada vez que eu rodo o algoritmo aqui, que eu aperto o Start, ele cria mais uma linha aqui embaixo, tá? Então ele vai fazendo, à medida que vai deixando um histórico, né, posso olhar os anteriores, né, tudo que eu fiz aqui do anterior, ele vai me mostrando, tá? Tá guardando todas as informações aqui. Essa última que a gente fez, que a gente analisou, colocando aqui, botão da direita, posso visualizar isso numa tela principal, posso abrir uma janela separada, posso salvar isso, que é o que eu fiz, né, para analisar em outro ambiente, posso deletar o que eu tiver salvo nesse buffer, posso carregar ou salvar um modelo, reaplicar isso a partir de um modelo, para gravar isso aqui, né, quero aplicar posteriormente, então deixo salvo lá numa biblioteca de modelos, e depois eu posso simplesmente reaplicar, sem precisar setar nenhum parâmetro, porque já vem tudo gravado no modelo. E o último item aqui é o Visualize Cluster Assignments, né? Então, essa visualização aqui me permite, então, essa visualização gráfica, tá? E aqui eu posso selecionar quem é o X e quem é o Y, tá? Então, se eu escolher, por exemplo, aqui o X como localidade e o Y como localidade, eu tenho um gráfico que me permite identificar, a partir desses xizinhos aqui, que são a representação dos objetos, tá? Então, eu tenho cores. E observem que eu tenho 3 cores: azul, vermelho e verde, tá? Então, o azul é um cluster, o verde é o outro cluster, o vermelho é o terceiro cluster. Então, eu tenho aqui no verde, né, que são um número menor de ocorrências, né, o cluster 2. Lembra que o cluster 2 tinha apenas 3 países, né? E aí eu consigo olhar aqui que esse aqui é o antepenúltimo país. Olhando aqui, o antepenúltimo país é esse UNI aqui. E aí que eu falei que o ECA não é muito bom para isso, porque UNI tem 3, né? Então eu teria que recorrer aqui ao meu Excel e olhar quem é o antepenúltimo país. É United Arab Emirates. Então, são os Emirados Árabes Unidos, né? Esse é um dos países que faz parte lá do cluster 3, tá? O outro país está aqui nesse verdinho, eu teria que puxar aqui uma vertical até chegar aqui no país, né? Que provavelmente é esse SIM, né? Então, vamos lá ver quem é o SIM na nossa planilha, né? O SIM é Singapura. Singapura é um país que está no domínio chinês ali, né, uma província ali da área ali da China, que também vai muito bem, né, é um país com alto IDH, né, um dos principais países de IDH, acho que ele está entre os 5 IDHs mais altos, se eu não me engano, depois a gente poderia comparar ali, mas a gente vê aqui rapidamente que ele é 0,93, tá? Tem outros aqui, 0,95, Noruega, 0,93, Holanda, então ele é um dos maiores IDHs, talvez entre os 5, entre os 10 melhores, né, do mundo, e então é outro país que está bem destacado ali no nosso ambiente, né, que é o cluster 3. E o outro aqui seria esse aqui do meio, puxando aqui uma vertical, seria aqui esse ISR, que aí ficou fácil, é Israel, né, porque tem a característica de grande parte da vacinação já executada por população, né, por centena. Então aqui eu encontrei, poderia fazer a mesma coisa para os vermelhinhos, fazer a mesma coisa, os restantes seriam os demais, tá? Bem, para a gente fazer qualquer análise aqui, a gente teria que buscar aqui quem é o X, né, então, por exemplo, aqui eu quero fazer exatamente isso que foram as medidas utilizadas, né? Então, no X, por exemplo, eu posso pegar o IDH, e no Y, eu posso pegar aqui vacinação por centena, tá? E ele vai mostrar esse gráfico aqui. Então, veja que aqui no eixo X, vou aumentar um pouquinho, eu tenho aqui de 0,57 até o 0,95, que são os diversos IDHs. E aqui no eixo Y, eu tenho total de vacinação, que começa em 0 e vai até 30 e pouco, né, que é o máximo que a gente tem, tá? Voltando aqui para a visualização mais completa, mais ampla, eu percebo claramente aqui onde estão posicionados os clusters. Veja aqui,
Os verdinhos estão aqui em cima. Os 3 verdinhos estão aqui, ó. Eles têm os altos índices de vacinação por centena. Os IDHs deles também são próximos, né? Eles estão próximos de um IDH comum e eles estão próximos aqui em termos, né? Então, o que eu quero dizer? Que eles estão perto um do outro, tanto se eu olho no eixo Y quanto no eixo X. Então, faz total sentido o programa ter formado um cluster a partir deles. Vamos pegar os vermelhinhos, que são outro grupo de 15 países, né? Eles estão aqui nessa faixa mais baixa aqui, tá? Então, eles têm um baixo índice de vacinação e, em termos de IDH, eles têm um IDH que vai do mais baixo até um pouquinho mais da média. Então, se eu pegar esse quadrante aqui inferior esquerdo, eu tenho o cluster representado pelos vermelhinhos. E o último cluster é esse aqui que está nesse quadrante mais à direita, que são os azuis, que tem o maior número de países representantes. Então, eles têm baixo índice de vacinação, entre o 0 e a média, e eles têm o IDH mais alto. Então, esse é um cluster, esse é outro cluster, e o terceiro é esse aqui em cima. Então, deu para perceber como que o programa fez, a partir dessas duas medidas, né, a interpretação de onde eles se localizam e como eu posso fazer essa segmentação. Então, se eu tivesse que verificar, por exemplo, se as taxas de contaminação já estão diminuindo em função da quantidade de pessoas vacinadas por 100, em qual país eu ia fazer essa pergunta? Não, então, eu já tenho aqui o cluster que me diz isso, né? Mas eu quero saber também se o país não apenas está vacinando bem, mas se ele tem um bom IDH. Então, eu misturei essas duas informações e busquei isso aqui, né? Quero saber se os países com baixo IDH têm maior dificuldade em vacinar as pessoas ou não, né? Então, vamos lá, que o Boris Johnson quer escolher os países para onde ele vai destinar as vacinas excedentes, né? Ele vai falar, não, peraí, esses caras aqui, eles estão com pouca vacinação, mas eles têm um IDH bom. Então, as pessoas têm bom acesso a hospitais, têm bom acesso a um programa de assistência temporária, eles têm isolamento factível, né? Então, eu não vou destinar para esse país aqui, eu vou destinar para esses aqui em vermelhinho, porque esse em vermelhinho tem um IDH baixo. Então, significa que as populações têm moradias com baixa qualidade, né? Então, no IDH tem lá os seus índices de quantidade de casas que tem água potável, esgoto, todas uma série de características, né? Então, peraí, são esses caras que vão enfrentar mais dificuldade na contenção. Então, para eles é que eu vou destinar. Então, como é que eu faço uma escolha dessas? Vou lá no ABCD? Não. Vou fazer por uma escolha aleatória, para não dizer que eu estou privilegiando ninguém? Não, porque eu posso 2 acabar... 1. 2 ou 1. Não dá, né? Então, tem que ter uma técnica para escolher isso. Então, aqui seria um exemplo de uma técnica, né? Quais são os países que devem receber prioritariamente? Lembrando que aqui é só um exemplo, claro, né? Eu parti do princípio que eu peguei 54 países que já estão vacinando. Claro que a escolha dele teria que ser pelos países que nem começaram ainda a vacinar. Verdade. Né? Mas, se fazendo aqui um caso hipotético, né, de aplicação desse... Não, que para quem eu ajudaria aqui, né? Então, ajudaria esses que estão aqui nessa faixa dos vermelhinhos, né? Mas então, aí é simples resolver isso que você falou. Preenche a planilha com os demais países, tudo 00000, né? Sim. Número de vacinação e tal, né? Não é isso, Hilton? Aí ele já cria, praticamente, esse já é um agrupamento pronto, né? Sim. Na verdade, quando a gente interessante, buscou... desculpa comentar, Imagina. mas parece que tem dois países no fundo, assim, um primeiro grupo grande de países de DH alto. Agora, dentro desses países, tem uns que começaram rapidamente a fazer toda a vacinação e outros que não, né? Então, talvez, como o professor selecionou logo no começo da vacinação, aí está marcado, vamos dizer, sem querer fazer esse comentário, mas fazendo, então, os países que são Rubinho Barrichello, eles ficaram atrás, demoraram para começar, mas é só uma questão de tempo, daqui a pouco eles vão ter recursos, né, e vão ter, sei lá, alianças para complementar. Mas, e tem esses vermelhos, né, que até foi muito feliz a cor,
que talvez sejam países que não têm recursos, não têm alianças e até têm IDH baixo, né? Então, perfeito. Se o Boris Johnson for doar, ele tem que doar para esse pessoal que vai ter dificuldade. O outro grupo de países com IDH alto é só uma questão de tempo até eles pagarem as vacinas e alcançarem os países mais ágeis, né? Mas foi muito feliz a combinação de variáveis, muito legal. Legal. Lembrando aqui que quando a gente foi montar esse gráfico, né, eu selecionei aqui em cima o X e o Y, mas veja que ele já apresenta aqui embaixo uma série de combinações possíveis, então poderia facilitar a minha visualização escolhendo aqui, ó, quem é o X, quem é o Y, ele vai mostrando aqui um gráfico diferente, tá? Ele vai mudando automaticamente, quando eu escolho aqui, ele muda aqui em cima, tá? Automaticamente, tá vendo, ó, população por população vacinada, né? Escolhendo outro aqui, agora é população vacinada e população totalmente vacinada, tá? Então, posso simplesmente escolhendo nessa barrinha aqui, e ele vai mudando os gráficos para permitir a minha análise, tá? Então, só retornando aqui ao... Desculpa, meu microfone tá aberto, mas não tem como escapar essa. Até o Wilton viu. O Barrichello já foi vacinado antes de todos os brasileiros. É verdade. É verdade, eu vi isso quando eu saí lá, porque ele mora em Miami, se não me engano, né? E aí todo mundo fica zoando ele saiu na frente. Pois é. Mas, enfim, a ideia aqui era mostrar um exemplo, né? A gente acabou já avançando bastante, são 11h45, mas várias combinações podem ser feitas. Inclusive, eu tinha feito uma anteriormente aqui, que mostra várias variáveis, né? Todas as possíveis aqui, dentro daquela escolha do ignorar atributos, né? E ele gerou aqui clusters com 21, 20 e 13 países, né? Com as suas diversas características de acordo com tentar agrupá-los, né? Então, aí é mais difícil a análise, porque se eu olhar uma coisa que está próxima a outra, eu teria que olhar o outro índice para ver se ele é diferente, e assim por diante, fazendo análise em vários deles, né? Mas é só para demonstrar que eu poderia usar 2 a 2, várias combinações diferentes, ou poderia misturar mais de 2, né? Sendo até todas, né? Poderia fazer todas as variáveis e depois caberia, então, aqui uma análise de qual foi o resultado de agrupamento que ele fez, tá? Então, permite também, da mesma forma, análise gráfica, né? E aí tem lá a separação dos clusters, né? Lembrando que, dependendo da visualização que a gente faz, a explicação é mais complexa, né? Porque teria que levar em conta várias dessas coisas ao mesmo tempo, né? Não é tão simples quanto foi a gente explicar aquele anterior com apenas 2, né? Porque aí está lá no plano cartesiano, fica mais fácil de mostrar, ok? Bem, acho que o objetivo aqui foi mostrar um pouco, né, dessa teoria da clusterização, do agrupamento, como que a gente pode utilizar isso para nossas análises e como utilizar o ECA para fazer essas análises, como interpretar os dados que são fornecidos a partir do ECA. O que vocês acham? Ficou legal assim? Eu gostei. E aí, Hilton, você que é o homem disso aí? Não, uma coisa que eu achei muito interessante, cada dia eu acho esse ECA muito melhor, justamente daquele ponto de vista que a gente estava comentando, do programa ser fácil de usar e tem muitos recursos, né? Mas foi muito bacana, eu acho que as 2 variáveis foram muito bem escolhidas, tal, foi um negócio muito legal, achei muito interessante. Olha aí, ó, excelente. Mais que nunca, a importância do analista na definição de quais variáveis deve investigar. Boa, Tia Conello. Tia Conello sabe muito bem o que ele está falando, gente. Eu acho que isso ressalta aquela questão da multidisciplinaridade, né? Você tem que entender do negócio, tem que entender o que significam aqueles dados antes de sair fazendo análise. Sim. Olha só o que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Já instalei. Já baixou, né? Já instalei. Agora eu vou encher o saco do Luiz. Bem-vindo à comunidade do ECA. Muito bom. Não, o Hilton apontou exatamente uma coisa muito legal.
Não tem muita coisa, mas tá ali, ó, os botõezinhos ali bem tranquilos, assim, de você só chegar lá, tá com os dados certinho, tudo bonitinho. Então, olha, aquela primeira aula que nós demos aqui, ela foi muito importante, né? Porque a gente conseguiu dali mostrar né, da importância dos dados. E de lá para cá, o que a gente se preocupou, né, com o tratamento dos dados, a todo instante a gente está falando de uma coisa nova sobre tratamento dos dados, né? E vai ser assim até a próxima, né? E até a outra também. Então, é essencial que a gente faça sempre essa análise como tratamento dos dados. E nem todo mundo sabe fazer isso, né? Nem todo mundo faz. A gente sabe disso, né? Luiz e Hilton também deram aulas de bancos de dados também, né? Eu também. Nossa, toda hora que a gente queria falar de dados, tratar dados, criar campos, criar variáveis para cada dado, tinha gente que não estava nem aí com o rigor de tamanho de campo, né? De nada, né? Ou de que tipo de caractere que pode incluir ali, até para facilitar, para poder, inclusive, né, trabalhar com menor quantidade de dados possível, né? Para ocupar menos bits, né? E assim vai. Nem todo mundo preocupava com isso, né? Ó, se as coisas em R estão muito dispersas, a proposta da aula de hoje talvez seja o caso de clusterizá-lo. Maravilha. Agradeço a dica do professor Ceconello. Eu vou tentar fazer isso. Inclusive, eu vou usar muito da experiência do mestre, do Luiz Fernando, que ele, além de trazer um software muito bacana, ele trouxe um modelo conceitual por detrás, né? Muito legal. Foi realmente o copiar e colar o que o professor fez sem o menor pudor, né? Que a gente não mexe em time que está ganhando. Foi muito bem pensado. O que eu vou fazer vai ser, bom, como não tem como competir em usabilidade, eu vou tentar, entre aspas, né, competir em um pouco mais das análises, né? Por exemplo, no R vai ser muito mais fácil eu mostrar a quantidade, uma listinha dos países, aí eu vou fazer isso, e talvez eu coloque uma estatística ou outra mais bacaninha que está à disposição, não é só bacana. Gostei agradeço aí ao professor Ceconello a sugestão, com certeza, vai ser muito útil. Ô Luiz, se criássemos uma série só de análise de cluster, né, o que a gente poderia usar de ferramentas alternativas para chegar até a análise de agrupamento, né? Olha, lembra? Eu já mostrei o GEF uma vez para você, né? Poderíamos fazer, aliás, eu já fiz análise de agrupamento usando o GEF com condôminos, de onde eu moro. Poderíamos usar o SPSS, o R, outros softwares estatísticos, né? Aí pensando em software, né, como estatístico, né? Então teríamos aí um pacotão de software, né? E tem outros que já fazem agrupamentos por si, né? Sem ser estatístico, né? Alguma outra ferramenta que o pessoal cria mapa de calor no Excel, joga para o software, né? E já ajuda pra caramba, né? Isso é muito bacana, né? São análises interessantes. E aí fazer dessas técnicas o dia a dia, né? Não só para a área de saúde, mas economia, administração, finanças, né? Classificar as empresas pelas vendas, pelo lucro, né? Acho que é bacana, né? Tem muita coisa aí para associar, né? Com certeza, né? Tomar investimentos, né? Decisão de investimentos em bolsa, por exemplo, faço um cluster de empresas, bom, quais empresas têm essas características que me interessam, quero criar uma carteira mais conservadora, uma carteira mais arrojada, como é que eu classifico as empresas, então dá para fazer muita coisa. Com certeza, mas o importante aqui foi ressaltar, né, que o assunto, né, está muito em pauta, né, então a gente tem desenvolvimento de modelos, análises que a gente tem mostrado aqui, ele está sendo aí muito requisitado no mercado em geral. É isso aí. É isso aí, gente. Valeu, gente. Né? Valeu, Luiz. Obrigado por hoje, hein, Luiz? Que aula, hein, né, Hilton? Grande aula, grande mestre. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.